Thank you, choir. What a Obrigado ao blessing coro por nos abençoar for all who listen and hear you. pela música que ouvimos de Over the vocês. years, I have had the sacred Ao longo dos anos, tive a sagrada oportunidade de conhecer muitas pessoas cujo sofrimento parecia penetrar-lhes os recônditos da alma. Nesses momentos, ouvi meus amados irmãos e irmãs e me angustiei com eles por seus fardos. I've pondered Ponderei o que dizer-lhes, and I have struggled to e foi-me difícil saber como consolá-los e dar-lhes alento em suas provações. their grief is caused Com frequência, o sofrimento deles decorria de algo que lhes parecia ser um ponto final. facing the end of a cherished Alguns se veem diante do fim de um terno relacionamento, como a morte de um ente querido ou a alienação de um membro da família. others feel they are facing Outros sentem que chegaram ao fim da esperança, a esperança de casar-se, bearing children ou de ter filhos, or overcoming. ou de vencer uma doença. Others may be facing the end of their faith. Outros podem estar encarando o fim de sua fé, quando vozes conflitantes e desorientadoras do mundo os tentam a questionar ou até a abandonar o que antes sabiam ser verdade. Later, I believe Cedo ou tarde, creio que todos vivenciamos momentos em que a própria essência de nosso mundo se desfaz, deixando-nos solitários, frustrados e sem rumo. it can happen. Isso pode acontecer com qualquer um. Ninguém está imune. Everyone's situation is different. Cada pessoa passa por uma situação diferente e os detalhes de cada vida são ímpares. Mesmo assim, descobri que há algo que afasta a amargura que pode vir a surgir em nossa vida. There's one thing we can Há uma coisa que podemos fazer make life para tornar a vida mais agradável, joyful mais alegre and even e até gloriosa. we can be. Nós podemos ser gratos. It might sound contrary Pode soar contrário à sabedoria do mundo sugerir que alguém que esteja sobrecarregado de tristeza deva agradecer a Deus. but those who set aside Mas aqueles que põem de lado a jarra de amargura e erguem a taça da gratidão podem encontrar uma bebida purificadora de cura, paz and understand. e compreensão. As disciples of Christ, Como discípulos de Cristo, commanded to recebemos o mandamento de agradecer ao Senhor nosso Deus em todas as coisas. sing unto the Lord with Cantar ao Senhor em ação de graças let our heart. e ter o nosso coração cheio de agradecimento a Deus. Why does God Por que Deus ordena que sejamos gratos? all of His commandments Todos os seus mandamentos são dados para disponibilizar-nos bênçãos. Os mandamentos são oportunidades de exercer nosso arbítrio agency? e receber bênçãos. Our loving Heavenly Father Nosso amoroso Pai Celestial sabe que a decisão de desenvolver um espírito de gratidão nos proporciona a verdadeira alegria e grande felicidade. some might say Mas alguns podem dizer, pelo que devo ser grato se o meu mundo when my world is falling. está desmoronando? Perhaps focusing on what Talvez o enfoque em coisas pelas quais somos gratos seja uma abordagem errada. É difícil desenvolver um espírito de gratidão se nossa gratidão for somente proporcional ao número de bênçãos que podemos contar. true. Sem dúvida, é importante contar as nossas bênçãos com frequência. And anyone who has E todos os que tentaram fazer isso sabem que elas são muitas. but I don't believe that Mas não creio que o Senhor espera expects us to que sejamos menos gratos nos momentos de provação than in time. do que nos momentos de abundância e tranquilidade. In fact, most Na verdade, a maioria das referências das Escrituras não fala de gratidão por coisas, but rather some mas sugere um espírito ou atitude de gratidão. attitude of gratitude. It is easy to be É fácil ser grato por coisas when life seems to, quando a vida parece estar a nosso favor. but what Mas, then e naqueles momentos of those times em que as coisas que desejamos seems to be far? parecem estar fora de nosso alcance? Could I suggest that we see gratitude as a Sugiro que vejamos a gratidão como uma disposição, um modo de vida que independe de nossa situação atual.
Em outras palavras, estou sugerindo que, em vez de sermos gratos por coisas, devemos concentrar-nos em ser gratos em nossas circunstâncias, sejam elas quais forem. Há aquela velha história do garçom que perguntou ao cliente se ele havia gostado da refeição. O cliente respondeu que tudo estava ótimo, mas teria sido ainda melhor se tivesse sido servido mais pão. No dia seguinte, quando o homem voltou, o garçom dobrou a quantidade de pão, dando-lhe 4 fatias em vez de 2. Mas ainda assim, o homem não ficou contente. No dia seguinte, o garçom dobrou o pão novamente, sem sucesso. No 4º dia, o garçom estava realmente determinado a deixar o homem contente. Então, ele pegou um pão de 3 metros de comprimento, partiu ao meio e, com um sorriso, serviu ao cliente. O garçom mal podia esperar para ver qual seria a reação do homem. Depois da refeição, o homem ergueu o rosto e disse: "Muito bom, como sempre. Mas você voltou a me servir apenas 2 fatias de pão." Meus queridos irmãos e irmãs, a escolha é nossa. Podemos decidir limitar nossa gratidão com base nas bênçãos que achamos que nos faltam. Ou podemos decidir ser como Nefe, cujo coração agradecido jamais fraquejou. Quando seus irmãos o amarraram ao navio, que ele havia construído para levá-los à terra da promissão, seus calcanhares e punhos ficaram bem feridos, de modo que estavam muito inchados e doloridos. E uma violenta tempestade ameaçava tragá-los para as profundezas do mar. Não obstante, disse Nefe, voltei-me para Deus e louvei-o todo o dia. E não murmurei contra o Senhor por causa de minhas aflições. Podemos decidir ser como Jó, que parecia ter todas as coisas, mas então perdeu tudo. Ainda assim, Jó respondeu dizendo, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos decidir ser como os pioneiros mórmons, que mantiveram um espírito de gratidão em sua lenta e dolorosa jornada até o grande lago salgado, chegando até a cantar e a dançar e gloriar-se na bondade de Deus. Muitos de nós teríamos ficado inclinados a isolar-nos, a reclamar e a angustiar-nos com as dificuldades da jornada. Podemos decidir ser como o profeta Joseph Smith, que quando estava preso em condições lastimáveis na cadeia de Liberty, escreveu estas palavras inspiradas. Amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço. Podemos decidir ser gratos, não importa o que acontecer. Esse tipo de gratidão transcende tudo o que esteja acontecendo ao nosso redor. Sobrepuja o desânimo, a frustração e o desespero. Floresce lindamente, tanto na gelada paisagem do inverno, quanto no agradável calor do verão. Se formos gratos a Deus em nossas circunstâncias, podemos vivenciar uma doce paz em meio à tribulação. Mesmo na aflição, podemos elevar nosso coração em louvor. Na dor, podemos gloriar-nos na expiação de Cristo. No frio da amarga tristeza, podemos sentir a proximidade e o calor do abraço do céu. Às vezes achamos que ser gratos é algo que fazemos depois que nossos problemas forem solucionados. Mas que visão terrivelmente limitada é essa? Perdemos muito na vida por esperarmos ver o arco-íris antes de agradecermos a Deus pela chuva.
Ser gratos em momentos de aflição não significa que estejamos contentes com nossa situação. Significa, sim, que pelos olhos da fé, olhamos para além de nossas dificuldades atuais. Essa não é uma gratidão dos lábios, mas é da alma. É uma gratidão que cura o coração e expande a mente. Ser gratos em nossas circunstâncias é um ato de fé em Deus. Exige que confiemos em Deus e esperemos coisas que talvez não vejamos, mas que são verdadeiras. Ao sermos gratos, seguimos o exemplo de nosso amado Salvador, que disse: "Não se faça a minha vontade, mas a tua." A verdadeira gratidão é uma expressão de esperança e testemunho. Advém do reconhecimento de que nem sempre compreendemos as provações da vida, mas confiamos que um dia compreenderemos. Em qualquer circunstância, nosso senso de gratidão é nutrido pelas muitas e sagradas verdades que já conhecemos. Que nosso Pai deu o grande plano de felicidade a seus filhos, que graças à expiação de seu Filho Jesus Cristo, podemos viver para sempre com os nossos entes queridos, que no final teremos um corpo glorioso, perfeito e imortal, livre de enfermidades e deficiências, e que nossas lágrimas de tristeza e perda serão substituídas por uma abundância de felicidade e alegria. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Deve ter sido esse tipo de testemunho que transformou os apóstolos do Salvador, que antes eram homens cheios de temores e dúvidas, em felizes emissários do Mestre. Nas horas que se seguiram à sua crucificação, eles estavam consumidos pelo desespero e pela dor, incapazes de compreender o que acabara de acontecer. Mas um evento mudou tudo isso. O Senhor lhes apareceu e declarou: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo." Quando os apóstolos reconheceram o Cristo ressuscitado, quando vivenciaram a gloriosa ressurreição de seu amado Salvador, eles se tornaram homens diferentes. Nada poderia impedi-los de cumprir sua missão. Aceitaram com coragem e determinação a tortura, a humilhação e até a morte que lhes adviria por causa de seu testemunho. Não seriam impedidos de louvar e de servir ao seu Senhor. Mudaram a vida de pessoas de toda parte. Eles mudaram o mundo. Não precisamos ver o Salvador como os apóstolos viram, para vivenciar essa mesma transformação. Nosso testemunho de Cristo, proveniente do Espírito Santo, pode ajudar-nos a ver além dos finais decepcionantes da mortalidade e a enxergar o futuro brilhante que o Redentor do mundo preparou. À luz do que sabemos sobre o nosso destino eterno, é de se admirar que, seja onde for que encontremos os amargos finais da vida, eles nos pareçam inaceitáveis? Parece haver algo dentro de nós que resiste aos finais. Por que isso acontece? Porque somos feitos da matéria da eternidade. Somos seres eternos, filhos do Deus Todo-Poderoso, cujo nome é infinito e que nos promete bênçãos eternas. Os finais não são o nosso destino. Quanto mais aprendemos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mais nos damos conta de que os finais aqui na mortalidade não são finais, de modo algum. São meras interrupções, pausas temporárias que um dia parecerão pequenas em comparação com a alegria eterna reservada para os fiéis. Sou imensamente grato a meu Pai Celestial, porque em seu plano não há finais verdadeiros,
apenas inícios eternos. Irmãos e irmãs, acaso não temos motivo para encher-nos de gratidão, sejam quais forem as circunstâncias em que nos encontremos? Acaso precisamos de maior motivo para ter nosso coração cheio de agradecimento a Deus? Não temos, portanto, motivo para regozijar-nos? Seremos imensamente abençoados se reconhecermos a obra da mão de Deus no maravilhoso tapete da vida. A gratidão a nosso Pai Celestial amplia a nossa percepção e clareia a nossa visão, inspira humildemente e promove empatia por nossos semelhantes e por todas as criações de Deus. A gratidão é um grande catalisador de todos os atributos cristãos. Um coração grato é a fonte de todas as virtudes. O Senhor prometeu que aquele que receber todas as coisas em gratidão será glorificado. E as coisas desta terra ser-lhe-ão acrescentadas, mesmo centuplicadas. Sim, mais. Especialmente nos finais aparentemente inexplicáveis que fazem parte da mortalidade. Façamos com que nossa alma cresça em gratidão por nosso misericordioso Pai Celestial. Ergamos sempre e constantemente a voz e demonstremos por palavras e atos a nossa gratidão a nosso Pai Celestial e a seu Filho, seu amado Filho, Jesus Cristo. Por isso eu oro e deixo-lhes meu testemunho e minha bênção. No nome sagrado do nosso Mestre, Jesus Cristo. Amém.